Na tentativa de se retratar pelos erros do passado, na reta final da sua vida, o Arthur Morgan decide iniciar uma jornada de redenção, contrariando a brutalidade e selvageria do Velho Oeste. No entanto, seus planos ambiciosos são interrompidos abruptamente depois que o cowboy morre de forma trágica. Independentemente do caminho que você seguir no Red Dead 2, em nenhum deles há a possibilidade de impedir a morte do fora da lei. Todavia, suas ações durante o jogo podem influenciar como serão os últimos momentos da vida do membro da gangue Vanderland. Caso você tenha optado por jogar com o Arthur mais imprudente e no fim da vida o cowboy estiver com honra baixa, quem tirará a vida dele será o Micah. Caso você opte por ajudar o John, o Arthur morre com um tiro. Caso opte por retornar pelo dinheiro, o Arthur morre com uma facada pelas costas. Final este que, de má honra, é o meu predileto pela profundidade. Porém, se você tiver conseguido uma honra alta com o personagem, ele morrerá de forma natural, sem interferência direta do infiltrado do bando. Mas afinal, qual a explicação para o Micah preferir não matar o Arthur quando ele está com honra alta? Se ele sempre fez de tudo para ver tanto Morgan quanto os outros membros dos Vanderland definhando, então por que não apertou o gatilho? O que o motivou a recuar? Fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar a razão para o Micah não matar o Arthur de boa honra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começarmos a embarcar nas possíveis explicações que justifiquem a atitude do pistoleiro, é importante deixar registrado que esse vídeo é inspirado numa teoria criada pelo youtuber norte-americano Gamesverse. Enfim, aqui no canal nós já falamos sobre o Micah diversas vezes, inclusive sobre como cada ação dele foi meticulosamente planejada para destruir a gangue do Dutch. Isso só torna ainda mais intrigante o fato de que, quando ele finalmente teve a chance de acabar com o Arthur de uma vez por todas, ele recuou, apenas porque o cowboy tinha honra alta. À primeira vista, a explicação pode parecer óbvia. O sistema de honra existe como mecânica de jogo, e um final mais pacífico para o Arthur seria apenas a recompensa da Rockstar por quem manteve uma boa reputação ao longo da jornada. Mas esta explicação é simplista demais, e estamos falando de Red Dead 2, que não é qualquer jogo, e sim uma obra tão densa em detalhes que anos depois ainda nos revela segredos e camadas narrativas inesperadas. Para iniciarmos esta investigação, primeiro temos que ter em mente a história do próprio Micah. O integrante da família Bell já nasceu num lar bastante turbulento, onde o crime e a traição eram normalizados, visto que a sua família era formada por criminosos, tendo seu pai e seu avô como os principais representantes. Foi desses homens que o forasteiro herdou a sua frieza e aprendeu que a lealdade era algo descartável, passando a usar as pessoas apenas para alcançar os seus próprios interesses. A sua criação moldou a forma como Micah enxergava o mundo, ensinando-lhes que só os fortes sobreviviam no Velho Oeste. O caminho do fora da lei se cruzou com o de Dutch em 1898. Os dois se conheceram em Grizzles, mais especificamente em Crenshaw Hill, no bar da cidade. Na ocasião, o líder dos Vanderland estava tentando vender um ouro que o seu bando tinha roubado recentemente, mas as negociações acabaram dando errado, iniciando uma briga no bar. Foi nessa hora que o Micah aparece para intervir, salvando a vida do homem. Graças a esse ato generoso, Bell garantiu o passe livre no bando de Dutch, passando a fazer parte do grupo. Porém, o Micah tinha um diferencial comparado aos demais, assim como a Friga Games, que também possui um diferencial em relação às outras lojas, oferecendo um vasto catálogo de jogos com preço baixo e muita segurança. Olha o Assassin's Creed Shadows, que tá custando extorsivos R$350 na PlayStation e Xbox Store, mas na Friga sai por esse preço maravilhoso, podendo ser parcelado em até 3 vezes sem juros. A Friga entrega os jogos diariamente, incluindo finais de semanas e feriados, mas caso tu queira receber o teu jogo em poucos segundos, basta adicionar a entrega premium ao teu carrinho. Além de receber o teu jogo na velocidade da luz, tu ainda concorre ao sorteio semanal das canecas do OEG. O último ganhador foi o João Pedro Costa, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Mas voltando ao Micah, diferente dos outros forasteiros que agiam por instinto, cada movimento dele era calculado. Ao conquistar a confiança da figura central dos Vanderland, ele pôde botar o seu plano em prática, semeando conflitos entre os integrantes do bando enquanto manipulava o Dutch sem que o fora da lei percebesse que estava sendo guiado para o seu próprio fim. Todas as alianças que Bell construiu foram temporárias, e as suas relações funcionavam como moeda de troca. Caso não o beneficiassem mais, ele simplesmente cortava os laços. Inclusive, esse traço de Micah é o que mais escancara a diferença entre ele e o Arthur. Enquanto o nosso querido protagonista ainda se mantinha fiel ao velho código de conduta do bando, o novo integrante dos Vanderland vinha com um objetivo muito claro: refazer as regras de forma que se encaixassem em sua visão de mundo, que priorizava a sobrevivência acima de tudo. O Micah
foi um dos primeiros a perceber que, no campo de batalha do Velho Oeste, quem saía vitorioso não era apenas aquele que tinha o melhor físico ou as melhores habilidades em combate, mas sim quem sabia tomar controle da situação e moldar a narrativa ao seu favor. Quando passou a controlar o fluxo de informações sobre o que acontecia no bando pro Dutch, ocultando fatos importantes e distorcendo alguns eventos, o Bell prosperou, colocando-se numa posição onde era difícil substituí-lo. Agora que entendemos que a mente de Micah funcionava como a de um predador e que ele só alcançou seus objetivos através de métodos questionáveis, chegamos a um fato crucial sobre a sua personalidade. Nesse campo de batalha, ele não queria apenas vencer. A vitória não era suficiente. Antes de conquistá-la, o fora da lei queria ver os seus inimigos sofrerem. Quando ele vê o Arthur fraco naquela montanha tossindo sangue, o criminoso percebe que já venceu. Atirar no cowboy seria rápido e fácil. Porém, ao invés disso, Micah, como bom sádico que é, prefere deixar o Arthur lá, morrendo lentamente, enquanto assiste aqueles em quem confiava o abandonarem. No entanto, outro ponto a se considerar é que, na mesma proporção em que Bell é cruel, ele também é covarde. Para visualizar isso, nem precisamos ir longe. Durante o seu plano de destruir o bando, ele nunca sujou as mãos diretamente, deixando o trabalho sujo para terceiros. Se Micah sempre se esquivou de combates diretos, não seria na morte de Arthur que ele bancaria o corajoso. Por isso, optou por não puxar o gatilho, afinal de contas, a tuberculose do Arthur já faria esse trabalho por ele. Além disso, o traidor dos Vandalen tem um ego maior que ele próprio. Para Bell, ser o último homem de pé enquanto Arthur definhava no chão era um sinal de superioridade. Atirar em Morgan seria admitir que ainda o via como ameaça, mas deixá-lo morrer era como dizer: você já está morto, só não sabe ainda. Isso tudo sem contar que, naquele momento, Micah tinha preocupações maiores do que o cowboy. O Dutch estava ali, observando tudo o que ele estava fazendo. Ele não queria parecer um selvagem na frente do Dutch. Para Micah, manter o patriarca ao seu lado ainda era essencial, e qualquer ato inconsequente poderia abalar essa confiança. Fazer com que o Dutch tomasse por si só a decisão de abandonar o Arthur era a prova definitiva da sua influência. Mas e por que a Rockstar fez o Micah dar um tiro fatal em Arthur no final alternativo em que ele está com honra baixa, enquanto isto não acontece no final de honra alta? Se repararmos bem, o Arthur sem honra morre como um homem derrotado, não só fisicamente, mas moralmente. Alguém que ao longo da jornada perdeu as suas convicções, os seus aliados e até o respeito de si mesmo. Sua morte pelas mãos de Micah é suja, amarga e sem glória, como se o jogo estivesse nos lembrando de que no Velho Oeste nem todos têm direito à redenção. Já o Arthur de honra alta morre fiel ao que se tornou, um homem que, mesmo marcado por um passado violento, tentou fazer a coisa certa quando ainda havia tempo. Ele não é derrotado por Micah. A sua morte não tem nada a ver com a rivalidade ou vingança. Ela é consequência de tudo o que viveu, mas também uma libertação, uma justiça silenciosa não imposta por armas, mas pela própria vida. A história de Arthur não é sobre matar ou morrer, é sobre encontrar um propósito em meio ao caos. Se ele tivesse morrido num tiroteio, seria só mais um nome esquecido em meio ao sangue e à poeira, mas deixá-lo partir enquanto o sol nasce deitado no topo de uma montanha, em paz, longe do barulho e da violência, transforma sua morte em algo poético e de certo modo belo. É trágico sim, mas profundamente simbólico. A Rockstar adora finais ambíguos e esse é mais um deles. Será que o Arthur encontrou paz nos seus últimos instantes? Ele pensou na Mary, no John, na gangue? Ele finalmente se perdoou? Essa escolha narrativa também é essencial para o rumo da história. Com o Arthur fora da cena e o Micah ainda solta, cabe ao John carregar o legado, não só para vingar o seu amigo, mas para tentar fazer algo diferente, para ser melhor. É por isso que o Arthur não mata o Micah, porque essa não é uma história de vingança bem executada. É a história de um homem que escolheu morrer como alguém melhor do que foi. E nesse momento, mais do que nunca, o Arthur se transforma de fora da lei para a lenda. E assim como o sol que nasce atrás dele, a sua memória continua a iluminar os passos de quem ficou para contar a sua história. Mas me diz, você concorda com essa teoria ou acha que o Micah não mata o Arthur de boa honra por outra razão? Eu tô ansioso para ler a tua opinião aí nos comentários. A missão Sangue, Morte e Redenção é uma das mais profundas e grandiosas já criadas pela Rockstar. Ela entrega tudo: narrativa pesada, ação intensa, trilha sonora inesquecível e o melhor de tudo, múltiplos finais. São pelo menos 4 desfechos alternativos, cada um influenciado por decisões que você tomou ao longo da jornada e nas escolhas finais de Arthur Morgan. E para quem quiser entender como tudo isso se desenrola, eu preparei um vídeo completo mostrando todas essas variações, explicando cada possibilidade da missão final. Se tu quiser conferir, é só esperar alguns segundinhos que o card já vai aparecer na tela para tu clicar. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do AEG, que apoiam meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios, como acesso antecipado a novos vídeos, conteúdos exclusivos e a participação no sorteio mensal das canecas do AEG. O próximo já é no dia
dia 27 de abril, então caso tu esteja assistindo antes disso, saiba que ainda dá tempo de participar tornando-se um membro Cowpoke ou superior. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, todas as possibilidades da missão Sangue, Morte e Redenção. Na direita, a playlist de curiosidades e mistérios, para você tornar-se um verdadeiro especialista no Red Dead 2. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Então um grande abraço e até mais. Tchau!